Amigas, amigos, telespectadores, estamos ainda no início da primeira semana completa do tempo da Quaresma. E de imediato eu desejo a todos os prezados amigos e amigas telespectadores da TV Cultura, Canal 27, muita paz neste dia e sempre. Para mim, como já dizia quase todas as vezes, é uma satisfação muito grande adentrar seu lar através da televisão ou então a qualquer outro ambiente em que você estiver para conversar um pouco com vocês. Estamos no tempo da Quaresma e todo mundo sabe que Quaresma é feita de 40 dias de preparação para a Páscoa, ressurreição do Senhor. Eu vinha dizendo esses últimos dias de que a Quaresma se assenta sobre o tripé. É como aquela panela de antigamente que tinha 3 pés para ser assentado debaixo do fogaréu. Pois é. Então, também a Quaresma tem 3 pés. E já falei nas últimas 2 palavras minhas sobre o primeiro pé, que era esmola, isso é caridade. O segundo pé, do qual falei ontem, é oração mais intensa. E hoje, então, vou falar um pouco sobre o terceiro pé. O terceiro pé, conforme o Evangelho, é jejum e penitência. Então, primeiro dia nós falamos da esmola, porque a esmola significa a caridade, fazer caridade com nossos irmãos e irmãs. A oração é uma forma de estar sintonizado diretamente com Deus, com esse diálogo orante e com os irmãos e irmãs. E o jejum é a forma de mortificar os próprios sentidos para sentir como é difícil conviver com alguns problemas que temos que enfrentar todo dia. Então temos que aprender a mortificar os nossos sentidos, de modo especial o gosto, o sabor. Pois bem, no Evangelho encontramos aquela frase de Jesus que diz assim: ao jejuardes, não fiqueis com o rosto triste para mostrar que está sofrendo. Não, pelo contrário, lava o rosto e faça uma cara de alegre. É que os fariseus do tempo de Jesus e também anterior a ele se gabavam de jejuar 2 vezes por semana e o faziam com muita convicção, a ponto de se considerarem justos e intercessores pelo povo junto a Deus. Mas muitas vezes esse jejum era apenas um rito externo e legalista, desprovido de qualquer valor mais profundo. O jejum é, sem dúvida nenhuma, sinal de desejo de conversão e também de espera, isto é, preparação para algo maior. O próprio Jesus, que não precisava de conversão porque já é filho de Deus, se preparou para a sua vida pública e seu ministério estava bem preparado, como nos contam os evangelhos, no deserto por 40 dias. Já tinha se preparado para a vida pública.
É bom lembrar também que o jejum, acima de tudo, deve levar a uma renúncia aos velhos conceitos, estruturas sociais e mentalidade de vida que nos impedem de nos aproximarmos de Deus. O jejum deve produzir uma renovação radical, uma conversão plena de coração. Mas como é feito esse jejum hoje em dia? De acordo com o catecismo, o jejum é feito eliminando uma das refeições importantes do dia. E quais são as refeições importantes do dia? Normalmente são duas: almoço e janta. Tem gente que coloca também café da manhã. Em outros países, o café da manhã também é muito assim grande. Assim se coloca ovo frito, bacon, geleias, tomate, muito pão. Então dá uma outra refeição. Aí, nestes casos, são 3 as refeições. Mas que no Brasil, café da manhã não é tão carregado assim, não. É coisa simples. E, em grande maioria, é apenas um pouco de café com um pedacinho de pão, uma fatia ou 2 de pão e manteiga. Portanto, eu não o considero como uma grande refeição. Então, grandes refeições, almoço e janta. Então, basta eliminar uma delas. E pode substituir, para não sentir muita fome, comer alguma maçã, uma banana, uma fruta, tá bom? Então, isso é o jejum. Por obrigação, obrigatoriamente, o jejum, de acordo com a lei, os preceitos da igreja, é feito 2 vezes apenas. Isso é na quarta-feira santa, na quarta-feira das cinzas, início da quaresma, já foi, portanto, e sexta-feira santa, portanto, o começo da quaresma e o fim da quaresma. Mas, é claro, quem quiser espontaneamente fazer jejum mais vezes durante a quaresma, vamos dizer assim, toda sexta-feira da quaresma, jejuar em homenagem, em louvor, em honra à paixão e morte do Senhor, que aconteceu numa sexta-feira. É claro que faz bem e tem muito mais valor do que fazer jejum por obrigação, por lei. É uma coisa espontânea. Quanto mais espontânea for o nosso jejum e a nossa penitência, porque não é apenas o jejum que é forma de penitência, não. Tem outros tipos de penitência hoje em dia. Por exemplo, se é aquele senhor trabalhador que depois de um dia de trabalho passa por um boteco para tomar uma cervejinha, virou costume, por exemplo, por assim dizer, virou costume, adquiriu esse costume da cervejinha, que não precisa tomar mais do que uma garrafa, porque senão fica bêbado, não é? Que é pior ainda. Mas ficar um tempo sem tomar cerveja na quaresma, para sair daquele hábito, é uma penitência grande, hein? Ou então aquela criança que costuma todo dia enchendo a paciência dos pais para comprar sorvete, ou então pirulito, ou sorvete, coisa que seja, ou algo doce, ficar sem durante um tempo, uma semana ou 2, é uma penitência grande. Mas as penitências dependem dos gostos e da vontade de cada um e de cada uma. Agora, quanto mais esta penitência for espontânea, de livre e espontânea vontade, tanto mais valor tem. Portanto, prezados amigos e prezadas amigas, vamos aproveitar esse tempo de quaresma para aprender a controlar os nossos sentidos,
através desse tipo de penitência. O controle dos nossos sentidos espontaneamente tem muito valor, porque assim aprendemos a controlar os nossos sentidos em assuntos mais graves e mais sérios. Portanto, enquanto meia humanidade passa fome, importa falar menos em jejum e mais em conversão. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser.